urbano. Os burgueses passaram então a ter o poder e a ameaçar até mesmo o sistema monárquico que vivia da igreja e dos feudos. Em quarto lugar, houve o advento de novas correntes filosóficas como o racionalismo, empirismo, iluminismo e outros. E, finalmente, em quinto e último lugar, a descoberta da célula, em 1670, que levou os homens a migrarem de uma visão metafísica, onde se trabalha com a ideia de leis universais, para uma visão dialética, onde o individualismo é colocado acima de qualquer coisa. Os novos rumos da cultura eram inevitáveis, e a Igreja se apercebia disto. Aliás, já em 1179, no Terceiro Concílio de Latrão, a Igreja Católica havia reconhecido que as escolas clericais universitas não seriam suficientes e, em abrir mão do controle, acabou permitindo a licença docente a todos os que fossem considerados aptos para o magistério eclesiástico. Deste modo, surgiram as escolas privadas, embora sob o monopólio da Igreja. Foram estas escolas privadas, aliás, que após fixarem e unificarem-se no século XVIII, deram origem às universidades, que depois da Revolução Francesa serão um dos mais fortes movimentos de oposição às hierarquias religiosas. Ideias centrais do iluminismo, que então se sistematizou nas escolas, questionando o monopólio político e intelectual da Igreja, avançaram por toda a Europa. Estas ideias eram as seguintes. Número 1, o homem não é um ser depravado, nem um depravado inato. Número 2, o objetivo da vida é a própria vida, não a vida depois da morte. Número 3, a condição essencial para a boa vida na Terra é a libertação da mente dos homens e da ignorância, e também da superstição. Número 4, se for libertado da ignorância e da superstição e dos poderes arbitrários do Estado e da Igreja, o homem será capaz de progresso e perfeição. Número 5, tudo está interligado, fazendo parte do grande sistema de uma providência benevolente. Resta agora saber se esta providência benevolente poderia ou não ser a ideia que ainda tinham de um Deus Criador que originou e sustenta todas as suas criaturas. Com esse conceito, com esse contexto em mente, surge uma figura de destaque nesse cenário filosófico e acadêmico do período. Trata-se de Francis Bacon, um lord e chanceler da Inglaterra, que é comumente referido como o pai do método científico. Em seu tempo, a filosofia parecia um pouco estagnada no método do escolasticismo. Havia, na verdade, uma estagnação do saber como todo, que se prendia ainda aos moldes das universitas. Bacon, então, propôs que a filosofia deveria deixar de ser especulativa e se tornar uma interpretação fiel da natureza. Ele dizia que se um homem parte de certezas, acabaria tendo dúvidas mais cedo ou mais tarde. Porém, se partir das dúvidas ou dos problemas científicos, acabaria chegando à certeza. Por isto, realçou a importância da experiência e foi um dos criadores do método experiencial, ou aquele método indutivo, que partia do singular para chegar a verdades universais. A base desse método é a observação e a experiência. Para a indução, dados singulares, devidamente conjugados, correlacionados e enumerados, podem estabelecer verdades universais. Por isto, o método indutivo parte do singular para o universal. É, enfim, o método científico. Por exemplo, se você toma uma porção d'água e percebe que ela ferve a 100 graus centígrados e outra também a 100 graus e depois outra e mais outra, depois de várias repetições particulares deste procedimento com o mesmo resultado, você acaba chegando à conclusão, agora científica, de que a água elevada a 100 graus centígrados de temperatura chega ao estado de fervura. Olhando assim, grosso modo, isto pode parecer um pensamento simplório, mas é exatamente este o método usado por vários ramos científicos, como a medicina, por exemplo, que testa primeiramente as fórmulas laboratoriais antes de vendê-las como medicamento contra determinado vírus ou bactéria. O avanço da ciência foi algo muito bom para a humanidade. Nos séculos XVIII e XIX, muitos estudiosos da Bíblia chegaram a compreendê-la como o cumprimento das palavras proféticas de Daniel, que diz, no tempo do fim, a ciência se multiplicará. Daniel 12, verso 4. O texto, na verdade, está falando do aumento alusivo ao conhecimento do próprio livro de Daniel,
Contudo, não é impossível ver aqui uma aplicação secundária do prognóstico. Assim, a entrada na mentalidade científica dos séculos XVI e XVII trouxe uma rápida mudança na paisagem social europeia. Com o fim do feudalismo, intensificou-se o desenvolvimento capitalista e a revolução comercial, que até então era rudemente ligada à circulação de mercadorias, acabou também se intensificando. Em 1590, Galileu Galilei inaugurou o experimentalismo com sua experiência de julgar do alto da Torre de Pisa 2 tijolos, um inteiro e outro pela metade, mostrando que, ao contrário do senso comum, ambos caíam à mesma velocidade. Lenda ou realidade, este é o símbolo do nascimento oficial do experimentalismo científico. Em 1687, Sir Isaac Newton desenvolveu a teoria gravitacional e a publicou no seu clássico livro De Principia, sugerindo uma ideia mecanicista do cosmos. Como teólogo que era, Newton ainda via Deus como a causa primeira deste motor. Então, a partir da metade do século XVIII, como fruto de todo esse processo, iniciou-se na Inglaterra a mecanização industrial, desviando a atividade comercial para o setor da produção em escala. A esta nova condição deu-se o nome de Revolução Industrial. Em pouco tempo, a ruptura com os antigos sistemas dominados pela religião já se fizera notória. No dizer de Rubem Alves, houve um tempo em que os descrentes eram raros. Tão raros que eles mesmos se espantavam com sua descrença e a escondiam como se ela fosse uma peste contagiosa. Mas alguma coisa ocorreu. Quebrou-se o encanto. O céu, morada de Deus e seus santos, ficou de repente vazio. Virgens não mais apareceram em grutas, milagres se tornaram cada vez mais raros e passaram a ocorrer sempre em lugares distantes, com pessoas desconhecidas. A ciência e a tecnologia avançaram triunfalmente, construindo um mundo em que Deus não era necessário como hipótese de trabalho. Na verdade, uma das marcas do saber científico é o seu rigoroso ateísmo metodológico. Um biólogo não invoca maus espíritos para explicar epidemias, nem um economista os poderes do inferno para dar contas da inflação. Da mesma forma como a astronomia moderna, distante de Kepler, não busca ouvir harmonias musicais divinas nas regularidades matemáticas dos astros. Assim, paulatinamente, o ensino técnico e mecanicista começou a ganhar novo impulso, desafiando as antigas tradições filosóficas e os dogmas religiosos. A ciência moderna surge de modo imperialista e, sobretudo, antidogmática e antirreligiosa. Sua base, como dissemos, era o experimentalismo, por meio do qual se pretende dar todas as explicações de que o universo é feito e do que nos cerca. A partir do século XIX, portanto, houve um reforço ao naturalismo quase em rechaço às concepções espirituais. O homem foi entendido como um fruto da natureza, de modo que deve estudar e ser estudado com métodos naturais e nunca religiosos. Para enfrentar as universitas, aquelas antigas instituições educacionais da Idade Média, entram em cena as universidades, que existem até hoje, e elas eram compostas por um espírito completamente contrário aos dogmas que por séculos foram impostos pela religião. O grande problema com este novo cenário é que começou a haver uma forte negação de Deus, seguida de um verdadeiro endeusamento da ciência. Como diz o professor Regis de Moraes, autor do livro Filosofia da Ciência e Tecnologia, Augusto Comte afirmava que a ciência desmistificara a religião e reduzira a filosofia a um simples jogo de ideias sem resultados positivos. Mal sentia, no entanto, o pensador francês que, embora a ciência houvesse de certa forma desmistificado a religião, a humanidade passava a curvar ante a nova deusa, a própria ciência. Há pouco mais de 2 séculos, quando Napoleão perguntou ao famoso físico e matemático Pierre-Simon de Laplace o que ele pensava de Deus, a sua resposta foi: "Eu não preciso desta hipótese de trabalho." Laplace tinha aperfeiçoado a formulação das leis da gravitação e da mecânica e concluiu que o universo se desenvolve a partir de leis determinísticas que funcionam como um relógio de precisão. Se assim for, continua ele, não há qualquer necessidade ou mesmo possibilidade de que Deus intervenha no universo, quer seja criando-o, quer seja mantendo-o. Para o que tinha fé,
ainda era hipoteticamente aceitável dizer que Deus estabeleceu estas leis físicas. Porém, se alguém ainda supunha poder acreditar que Deus havia intervindo em criar as criaturas vivas, em especial o homem, este também teve a sua fé abalada, com as revolucionárias publicações de Jean-Baptiste Lamarck e Charles Robert Darwin. Ambos, como você sabe, deram o impulso para a famosa teoria da evolução das espécies, segundo a qual o homem não é criação direta de Deus, mas o produto evoluído de uma série de seres primitivos que o antecederam. Assim, desde Copérnico, nenhum estudo científico jamais desafiou tanto a teologia cristã como estes novos ensaios, agora largamente produzidos. Mas talvez alguém pudesse perguntar: Charles não terminou o livro Origens das Espécies com um piedoso tom de elogio a Deus por haver estabelecido o universo com leis tão perfeitas que possibilitassem a evolução dos seres? Sim, isso é verdade. Contudo, seria excesso de simplicidade interpretar este naturalista inglês como um crente convicto, frequentador assíduo da escola dominical de sua igreja. Darwin, de fato, lançou as bases para a futura descrença de caráter histórico do Gênesis e, a partir daí, a descrença de toda a Bíblia. E também não devemos ignorar o pensamento de homens como Sigmund Freud, o pai da psicanálise, e Karl Marx, o pai do comunismo, que aparentemente eram ateus convictos e muito contribuíram para a progressiva exclusão de Deus dos meios acadêmicos. Ainda hoje, percebemos uma forte tendência científica de excluir a hipótese de Deus, se não enquanto ser realmente existente, pelo menos como agente interventor dos rumos da humanidade. Não obstante, também é notável que desde a aurora da era atômica, o homem parece ter saudade de Deus. Quando no início do século XX, Nietzsche anunciou que Deus morreu, a humanidade sentiu fatalmente o golpe que fora dado no seu ego dominador. A Primeira e Segunda Grandes Guerras, com o terrível desfecho da bomba atômica sobre Nagasaki e Hiroshima, foram apenas um sinal da pequenez do homem e de sua desastrosa mania de querer ser Deus. Percebeu-se que o ser humano não é capaz de dominar a natureza, e as consequências quase imediatas vieram na forma de desastres ecológicos e da tentativa desesperada de salvar um planeta que está morrendo, principalmente agora, em que se fala tanto em fim do nosso sistema. Ao dizer que Deus morreu, imperceptivelmente Nietzsche anunciou a morte ou o término de tudo o que realmente valia a pena para a humanidade. Morreram os nossos valores, a família se desintegrou, a juventude entrou em aberta rebeldia contra os mais velhos e a contrariedade às leis tornou-se o lema principal da ordem do mundo. Mas será possível voltar àquela felicidade e esperança que conciliam harmoniosamente a ciência e a fé, Deus e o raciocínio humano? É lógico que sim. Aliás, para sermos honestos com a descrição histórica da relação ciência e religião, é necessário que se lembre que muitos dos mais clássicos e modernos cientistas mantiveram firme a sua crença em Deus e na Bíblia. Veja a vida e obras de homens como Blaise Pascal, Sir Isaac Newton, Louis Pasteur e outros. Eles criam no Deus da Bíblia e de modo algum pode ser questionado que seriam homens de fato de ciência. É por isto que podemos dizer de maneira bastante racional que Deus ainda permanece uma hipótese mais do que razoável, uma hipótese real. Mais do que um pensamento ou uma teoria, Deus é uma pessoa disposta a ser conhecida e se relacionar com as suas criaturas, pelas quais Ele nutre o mais sublime e perfeito amor. Este programa tem o apoio cultural do NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, em parceria com a TV Novo Tempo.